Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar de algo muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre o respeito a Deus, o respeito que nós devemos ter a Deus. E eu vou dar um exemplo da minha vida, da minha profissão, para alicerçar essa palavra, tudo bem? Então diretamente vamos à palavra de Deus. Êxodo 27. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Jeremias 10, 7. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha que palavra maravilhosa, como toda a Bíblia. Bom, pessoal, para você que está chegando agora no vídeo e não sabe, não sei se vocês leram na descrição, a minha profissão é de advogado. Eu trabalho como advogado há 22 anos, labutando aí pelos interesses dos meus clientes. E uma coisa que me salta aos olhos nesses 22 anos que eu concluí de forma precisa é que eu não posso chegar a um juiz, eu não posso fazer uma petição a um juiz de qualquer forma. Você que está me assistindo, se você não for advogado, você não pode fazer uma petição, por mais linda que ela seja, você não pode fazer uma petição e levar no fórum para que ela chegue ao juiz. Primeiro, porque você não é advogado, você não tem legitimidade para isso. Segundo, o respeito que o juiz merece, que ele tem que ser dado a ele, tem que ser de forma correta, tem que ser de acordo com a lei. Por isso que o título está aí, Excelentíssimo Senhor, Doutor, Juiz, Deus. Porque quando a gente faz uma petição para um juiz, a gente coloca Excelentíssimo ou Excelentíssima, Senhor, Senhora, Doutor, Doutora, Juiz, Juíza de direito da tal vara da cidade de tal. Então, Deus merece que nós chegamos a Ele com total respeito, com total admiração, com o coração arrependido, com o coração contrito. Nós não devemos chegar a Deus de qualquer jeito, como se a gente estivesse conversando com qualquer pessoa. Da mesma maneira, um juiz, imagina, um juiz aqui na terra, eu não posso simplesmente fazer uma petição desrespeitando o juiz, impondo que o juiz me dê aquilo que eu quero. Então por isso que chama uma petição, é um pedido, não é uma obrigação. Os juízes e os desembargadores, nesses 22 anos que eu concluí, eles têm uma coisa, eles têm um orgulho que eles têm que ser respeitados de uma forma muito grande, muito severa. Senão, sob pena da pessoa ser presa por desacato à autoridade. E o juiz, o desembargador, eles são as maiores autoridades que tem. Acima deles, somente os ministros do Supremo Tribunal Federal, os ministros do Supremo Tribunal de Justiça e etc. Então, na cidade, a maior autoridade que tem é o juiz de direito, ou a juíza de direito. Então, imagina Deus, você não chegaria para um juiz falando qualquer coisa. Quando você vai numa audiência, eu duvido que você vai numa audiência desrespeitando o juiz, falando mal com o juiz, todo mal trajado, fedendo a bebida alcoólica. Você não faz isso. Por quê? Porque você tem respeito. Você tem respeito por quê? Porque você tem temor. Agora, quanto mais o nosso Deus, como eu li aqui na passagem, nos mostra que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus é aquele a quem nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Deus é aquele que nós devemos temer. Nós não devemos servir a Deus somente pelo temor a Ele. Nós devemos servir a Deus pelo amor. E que amor foi esse? Foi o amor que Deus entregou o próprio Senhor Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário.
Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele deu o seu sangue por nós na cruz do Calvário. E Jesus, a Bíblia fala que ele é o nosso advogado. Ele está à direita do Pai fazendo o quê? Intercedendo por nós. Da mesma maneira que um advogado intercede por você, pelo cliente, diante de um juiz através das petições, Jesus intercede a Deus por nós através do quê? Através do seu sangue. Quando nós cremos em Cristo, Ele nos torna o nosso irmão, o nosso Senhor, e Ele é o nosso advogado diante do Pai. Nosso advogado contra quem? Quem é o acusador? O acusador é Satanás, ele é o inimigo. Você não lembra da passagem de Jó? Fala que Satanás foi ao trono de Deus acusar Jó. Então Satanás estava lá diante do trono de Deus. Mas Satanás não foi expulso do céu para a terra? Como ele pode chegar adiante de Deus? Isso é um outro assunto, é algo muito profundo. Mas sim, Satanás, como prova o livro de Jó, ele teve acesso ao trono de Deus para acusar Jó. Então, às vezes, Satanás realmente é uma peça que Deus usa para nos provar. Não pelo mal, mas pelo amor. Então, a questão desse vídeo aqui é o respeito que nós devemos ter a Deus. Nós sabemos que existem igrejas por aí que exigem que os seus membros cheguem a Deus, no caso dos homens, somente vestindo terno, como se eles fossem por uma audiência. Eu, como advogado, não posso ir numa audiência sem vestir um terno. Eu não posso chegar numa audiência como eu estou agora, de camiseta, no meu escritório. Eu tenho que ir diante de um juiz vestindo um terno. Por quê? Porque isso mostra respeito. Respeito ao ato que eu vou fazer e respeito a quem? Ao juiz. Ainda mais diante de Deus. Então essas igrejas que obrigam que os seus membros cheguem diante de Deus vestindo um terno, elas estão corretas sim. Só que tem um porém. A gente sabe que muitos membros ali, quando entram para louvar a Deus, eles louvam, eles pedem, eles oram. Só que quando saem da igreja vestindo terno, eles têm pensamentos ruins, eles pecam, eles às vezes agridem a esposa, batem nos filhos, vão para um bar beber. Quer dizer, na frente de Deus ali, vestidinho, bonitinho de terno. Quando sai, o seu coração está voltado para outro lugar. Por isso que a Bíblia fala que Deus não olha a aparência. Então nós não precisamos chegar ao nosso Deus vestindo um terno. Mas sim, o nosso coração, quando nós chegarmos a Deus, ele tem que estar o quê? Ele tem que estar bem vestido. O nosso coração tem que estar totalmente perfeito, bem vestido, com temor, com respeito diante do nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é quem te escolheu antes da fundação do mundo para ser filho dele em Cristo Jesus. Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso tremendo Senhor. Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso. A Ele nós devemos dar todo o respeito, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nós não devemos chegar a Deus como qualquer um, com o coração e a cabeça voltados para outro lugar. Nós não devemos desonrar a Deus com os nossos membros, fazendo coisas que não devem, coisas maliciosas, coisas sexuais que não devem. Então, eu sei que ninguém é perfeito, por isso Cristo morreu por nós. Mas nós devemos a todo momento buscar a santidade diante de Deus. Esse é o maior respeito que nós damos ao Todo-Criador. Então, como nós falamos da passagem do juiz, ele, na terra, eles se acham semideuses, digamos assim. Alguns sim, com honrosas exceções. Mas a maioria dos juízes, pelos que eu passei, eles se acham semideuses. Você tem que tratá-lo como se ele fosse um semideus ou ela fosse um semideus. Eles possuem orgulho, muitas vezes possuem arrogância, até mesmo contra um advogado. Então, Deus não é arrogante, Deus não exige nada além do que a gente possa dar a Ele. Deus exige o nosso respeito, a nossa adoração, a nossa devoção. Então Ele sim, Ele é o excelentíssimo Criador dos céus e da terra. Ele é a quem nós devemos dobrar os nossos joelhos todos os dias, várias vezes por dia, orar a Ele sem cessar. Chegar à presença dEle com o coração arrependido, com o coração respeitoso diante do Todo-Poderoso. Os maiores anjos, os mais poderosos,
Tem alguns que cobrem o rosto para não olhar a Deus. Olha o respeito que eles têm. E quanto a nós às vezes ficamos aí, ai meu Deus, usando o santo nome de Deus em vão. Isso está errado. Tudo bem? Que fique claro para você e que fique claro para mim também, que nós devemos chegar a Deus com todo o respeito do mundo e nós devemos respeitá-lo com as nossas atitudes e com a nossa santidade acima de tudo. Tudo bem? Essa é a palavra para hoje. Fiquem com Deus e que Ele te abençoe e te guarde sempre e sempre. Valeu!